Se você usar e não funcionar, eu devolvo o seu dinheiro e você devolve o meu produto de volta. Fascinatos. Saúde é coisa séria. Programa Agreste Cristão. Opa, coisa boa, nós já estamos de volta aqui pela sua Rádio Nova FM, programa Agreste Cristão, nas suas tardes de sábado, programas mais ouvidos, tá certo, de todas as rádios. E eu já agradeço a você pela sua atenção, já agradeço por você estar também pelas nossas redes sociais, pelo YouTube Agreste Cristão, tá certo? E eu já peço para que você possa se inscrever, para que você possa deixar seu like, seu comentário, é muito importante. Nós estamos começando agora o momento Saúde em Dia. Se você quiser formalizar sua pergunta, né, você usa o nosso WhatsApp aqui do programa Agreste Cristão, ou você faz pelo próprio YouTube, né, que aí a gente vai estar passando a sua pergunta para o nosso profissional aqui, que já está aqui nos nossos estúdios. E eu acredito que nós vamos contribuir muito para a sua saúde, para você poder lidar melhor com a sua família, tá certo? Você que é de outras cidades também, nós atingimos com as ondas da nossa Rádio Nova FM, mais de 30 cidades. Então você que é de outras cidades, sejam abraçados por todos nós. E nós fazemos aqui com muito carinho esse quadro também, que é um dos quadros de grande relevância dentro da nossa programação. Então todos vocês sejam bem-vindos, tá certo? Aqui é o seu programa Agreste Cristão. Desta feita também nós estamos aqui nos nossos estúdios com o grande profissional, né, o Dioclésio Gonçalves, né, também a sua esposa, a irmã Vanessa, está aqui nos nossos estúdios e nós se sentimos maravilhados, né? E quem tem a ganhar com isso somos nós que estamos aqui no estúdio e você que está aí do outro lado, né, pelas ondas do rádio ou também pelas nossas redes sociais. Faça sua perguntinha, por simples que seja, mas pode sim ajudar tanto a você quanto outras pessoas que estão também ouvindo a nossa programação, tá certo? Eu quero dizer ao nosso profissional, Dioclésio Gonçalves, que você é bem-vindo à nossa programação. Nós agradecemos de verdade porque você atendeu o nosso convite e veio contribuir para uma sociedade melhor. Então quem ganha com isso é todos nós. Dioclésio, fique à vontade na nossa programação. Fale sua especialidade, há quanto tempo, aonde você atende. As suas redes sociais você vai falar no final, tá certo? Porém, eu quero que você agora faça seus cumprimentos iniciais e você conscientize todos nós de que viver melhor, ter mais saúde, é só uma questão de informação e seguir elas. Dioclésio, fica à vontade, meu irmão. Seja bem-vindo ao programa Agreste Cristão e pode usar os microfones do jeito que você sabe fazer com o seu profissionalismo. Primeiramente, boa tarde a todos, a toda a audiência do Agreste Cristão. Boa tarde, irmão Luan, irmão Paulinho, que a paz do Senhor esteja com todos vocês também. É um privilégio, uma honra participar do programa Agreste Cristão. Acredito que é um programa que não somente contribui no âmbito espiritual, né, mas esse espaço para se falar de saúde eu acho que é muito propício, de grande relevância. Então, eu espero poder cooperar também com esse programa, né, dentro das minhas limitações, né, mas poder cooperar com vocês aqui também. Eu sou Deoclésio Gonçalves, eu sou psicanalista clínico, tenho especialização em psicanálise familiar. No momento estou cursando um mestrado em psicanálise, né, ainda que de data, mas estou atendendo na clínica Silva Cruz, né, na cidade de Lagoa dos Gatos. E já podemos tratar do tema? Sim, sim, fica à Maravilha. vontade. Então a gente vai tratar um pouquinho sobre traumas familiares e seu impacto na psique. Achei interessante esse tema trazer nesse espaço, por se tratar de algo que é inerente ao ser humano, né? Traumas, infelizmente ou felizmente, a gente vai tratar disso aqui ao longo do programa, mas fazem parte da vida, da existência humana. E a gente vai, dentro desse espaço de tempo, tirar algumas dúvidas, cooperar com esse conhecimento
a todos os ouvintes. Dioclésio Gonçalves, nós, com esse tema, eu acredito que vai contribuir muito para as pessoas que estão do outro lado. Nós já temos contribuído muito aqui em outras programações com outros profissionais e eu acredito que as pessoas que estão sempre ficcionado em nossas redes sociais ou nas ondas do rádio, você pode, já tem alguém que falou aqui comigo, você pode formalizar a sua pergunta, né, pelo nosso telefone do Agreste Cristão, irmão. Isso mesmo. Pronto, obrigado, meu diretor. Nós temos aqui também o nosso número, você pode estar ligando para nós. Ligando não, você pode mandar sua mensagem digitada, fazendo sua pergunta, e aqui nós vamos te responder com o nosso profissional da área da saúde, Dioclésio Gonçalves. Você pode estar, o nosso prefixo é 81 992 53 26 94, tá certo? Vou repetir. O prefixo é 81 992 53 26 94, tá certo? Você também pode fazer sua pergunta, se não salvou, né? Você pode fazer sua pergunta pelo nosso WhatsApp também, e aí está suprindo sim sua necessidade. Meu diretor? Muito bom mesmo. O irmão Dioclésio, no caso, irmão não, perdoe, evangelista. Isso. Evangelista. No caso, que tipos? Diga alguns exemplos dos traumas familiares que podem afetar a psique. Primeiro de tudo, o que é psique? Tem gente que não Muito sabe. bem, excelente pergunta. Vamos lá. A psique é um termo psicanalítico que se atribui à mente humana, né? E a sua pergunta, só pode repetir? Alguns exemplos Sim, os exemplos de traumas. Os mais comuns são aqueles que as pessoas já entendem como uma questão traumática, né? Como o abuso sexual, né? O abuso físico mesmo, né? Também podemos atribuir também o abuso emocional. Agora, tem alguns tipos de traumas que são mais sutis, né? Como, por exemplo, a negligência. A negligência dos pais, por exemplo, na criação dos filhos, né? Nesse processo inicial da infância ali, pais negligentes, isso traz traumas para a criança também, né? Então, a gente tem a questão do divórcio também, que é uma questão traumática para toda a família, não só para os filhos, mas para a pessoa que está se divorciando, né? Para aquele que foi desligado também da família. Um novo arranjo familiar também, isso acaba às vezes sendo traumático, porque quando se tem filhos, as questões ficam mais complexas, né? Verdade. Principalmente do ponto de vista da criança, porque ela vai fazer parte daquela nova família, né? Tem que considerar a família, mas na mente limitada, ainda infante, ela não consegue lidar com isso. Então é bem complexo. A gente tem, poderia citar outro exemplo, quando essa separação ela é conturbada, isso agrava mais ainda a questão traumática. Então acho que são exemplos pertinentes aqui para nosso momento, né? Muito bom. E no caso também, o senhor deu alguns exemplos aí para crianças, mas não só afeta crianças também. Não, exatamente. Assim, na verdade, a questão traumática, ela se fixa nessa fase, né, inicial, Entendi. geralmente. Mas eu posso dizer que essas questões como divórcio, como problemas de relacionamento, estão ligadas, sim, a questões traumáticas na vida do adulto que foram fixadas lá no início, né, na sua infância. Então, na verdade, são gatilhos, né, que são acionados através desse processo que a gente pode dizer traumático ali. Muito bom. Aí quando minha esposa entrou em contato com o senhor, porque assim, ela é responsável assim, Sim. ela é enfermeira, liga pro pessoal da saúde e tudo tal, para agendar para estar conosco aqui. Ela já tem o jeito de conversar. E eu gostei muito, porque quando ela assim, olha, vai o irmão lá do Lago dos Gatos. Que irmão? Aí falou o senhor, eu digo, pronto. É bom porque a gente sempre, quando traz algum especialista aqui, principalmente na sua área, psicólogo, no geral, Uhum. a gente tem que tirar isso da mente de muito crente, Isso. porque a questão de eu bater, eu sempre enfatizo. Vou orar a Jesus, Jesus cura. Mas se Deus, se tem especialista aqui na terra, pessoas que Deus capacitou para estar ali lhe auxiliando,
tem gente ainda que tem a mente fechada para precisar de um psicanalista, de um psicólogo, de qualquer área. Usa demais a fé, só que às vezes a fé é meia, a fé dele é meia. Excelente comentário, irmão Luan. E a sua especialidade é muito importante. De fato, essa postura no meio cristão, e a gente pode ser mais específico, principalmente no meio protestante, ainda há Sim. uma resistência muito grande à questão da busca de profissionais de saúde mental, Verdade. né, por haver essa concepção de acreditar que tudo se resolve de forma espiritual. E é muito importante, acho que até fazer essa distinção, principalmente nós aqui, eu vou pegar nessa área da gente, que Sim, sim. somos tricotomistas, quer dizer, nós cremos no corpo, na alma e no espírito. Então, se a gente entende que a gente precisa ter uma saúde completa, uma saúde plena, a gente precisa tratar não somente o nosso espírito, não somente o nosso corpo, mas também a alma, onde fica o conteúdo mental, né? O que a gente entende como tricotomistas, que seria a alma, seria a fonte da mente humana. Então a gente precisa tratar como um todo, né? E acho que à luz das escrituras também, pegando aqui esse gancho, embora Sim, sim. o quadro é de saúde, mas somos cristãos, acho que a gente tem Exatamente. esse espaço também aqui, Sim, porque sim. o programa é o Agreste Cristão, né? Exatamente. E a gente pode explanar um pouco mais sobre isso. Então eu acredito que sim, o cristão deve procurar ajuda profissional. É óbvio que tratamos sim de questões espirituais, embora muitas questões são sim resolvidas de forma espiritual, mas quando se trata de questões traumáticas, por exemplo, como a gente está trazendo aqui nesse tema, nem tudo será solucionado no âmbito espiritual. A gente precisa buscar ajuda profissional. Isso aí. Né? É um assunto que nós vemos que é de grande relevância hoje para as famílias. Das vezes, meu diretor, a sua pergunta foi muito interessante. O senhor sempre Eu sempre cutuco dá uma com alfinetada, essa, né? né? Porque tem muito cristão, muito no geral, cristão, evangélico, no geral, que tem isso na cabeça. Não vou Sim, levar minha criança para tal coisa porque isso aí é besteira. Isso aí eu vou orar, Jesus cura. Não, não é sim, só isso, não. Tem pessoas que se estudam, se capacitam, tudo provém de Deus, meu irmão. é verdade, Então, você precisa de ajuda. Isso não é vergonha para ninguém, não. Tem que verdade. procurar ajuda. É desse jeito. E uma das causas que eu quero até aproveitar esse assunto, uma das causas que a gente vê que tem uma evolução muito grande nessas questões psique é que, assim, eu não estou aqui contestando o avanço, mas as redes sociais elas têm contribuído muito para, como é que eu posso dizer, para a evolução de outras personalidades nas pessoas, e principalmente nas crianças, nos adolescentes que estão aí em formação. Sim, Né? A gente que somos mais maduros, a gente tem até um controle ali e tal, mas as crianças que são o futuro de amanhã são quem são mais prejudicados. E a gente vê também que é uma consequência também, como o nosso profissional, o evangelista, ele falou no começo, porque existe questões de separação também, hoje está num volume muito avançado também, sim, as pessoas não conseguem se entender, e quando isso parte para dentro de casa, isso se torna um aborrecimento familiar, e não tem um crescimento construtivo. Mas ainda bem, que existem pessoas que vão procurar os profissionais da área da saúde. Eu quero até também aqui, meu diretor, e o nosso profissional aqui, o evangelista Dioclésio, é, enfatizar também a questão, num geral hoje, da saúde, né, governamental. Hoje a gente sabe que não é aplausível, tá certo? E as pessoas que são afetadas muitas vezes não têm um poder aquisitivo bom para que possa procurar um profissional da área da saúde, num particular. E aí tem suas dificuldades também na área da saúde do município. Então isso se torna, porque na verdade existe uma pessoa que esteve me falando que correu mais de 3 meses com algo que era, meu diretor, um estado avançado, e ela precisava de um psicólogo e ela não conseguia capacitação, a pessoa não tem previsão de estar aqui. Então isso é uma questão que vai somente avançando e prejudicando. Mas você que precisa de um fortalecimento ou de um esclarecimento, de uma ajuda nessa área, procure um profissional, faça um jeito, procure no teu município, que eu acredito que vai ter, e
dizem um adágio popular que quem precisa é quem rasteja, né? Então, na verdade, precisamos sim procurar. É melhor porque a gente deixar ficar mais tarde é muito mais difícil. Mas vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta ao nosso profissional que, das vezes, né, é uma pergunta que você que estava aí fora também queria fazer. Né? A pergunta número 3 aqui. Qual é o papel do terapeuta na abordagem de traumas familiares? Muito boa pergunta, irmão Paulinho. Paulo. É, de Fica à vontade, fato, viu? Fica à vontade em relação. pela intimidade, né, a gente acaba se expressando assim. É normal. Eu acho até Mas estranho quando a pessoa chama de Paulo, Paulo, né? né? É estranho. Pois é. A abordagem do psicanalista nessa questão dos traumas familiares é exatamente, primeiramente, acho que antes de tudo ele oferece um ambiente seguro para que a família consiga expor, né, esse conteúdo, esse trauma naquele espaço do set psicanalítico. E o psicanalista ele lida com o inconsciente. Então, basicamente, é aquilo que está fora da consciência do paciente que o psicanalista vai estar lidando. Então, ele oferece nesse tratamento para a família um ambiente seguro para que ela consiga expor isso através da fala. Né? A gente vai talvez falar isso de forma mais precisa mais à frente aqui, para que ela consiga trazer essas questões traumáticas que muitas vezes, obviamente, estão no seu inconsciente, ele consiga expor isso, trazer a consciência e conseguir ressignificar isso, né? Conseguir trazer um novo sentido a essa questão traumática. Eu não sei se respondi. Respondeu sim. Foi bem. No caso, como a psicanálise pode ajudar no processo de cura desses traumas familiares? Muito boa pergunta. A psicanálise ela ajuda a família nessa questão traumática, utilizando dessas ferramentas psicanalíticas, fazendo com que os pacientes, né, os entes da família ali, cheguem à concepção, consigam trazer para o consciente aqueles elementos traumáticos que estavam contidos lá no inconsciente, eles consigam se apropriar disso, eles consigam, como é que eu posso dizer? A gente chama, dentro da psicanálise, a gente fala de integrar, conseguir integrar esse conteúdo. Porque o que seria esse inconsciente? Eu acho que seria interessante abrir um parênteses aqui para explicar isso, né? Dentro da teoria psicanalítica, Freud desenvolveu o que ele chamou de aparelho psíquico, que na consciência, a gente divide em três partes, né? O consciente, o pré-consciente e o inconsciente. O que seria isso? O consciente é essa parte que a gente usa todos os dias. Aqui vocês estão usando o consciente, né? E o pré-consciente a gente usa de forma limitada, é uma parte da nossa mente que a gente usa esporadicamente, cerca de 10% dela, mas grande parte da nossa mente, e aí alguns psicanalistas chegam a dizer que seja 80% dela, não posso dizer com precisão isso, mas está contido no nosso inconsciente. Então, boa parte das questões mais intrínsecas do ser humano estão contidas lá, no inconsciente da gente. Então, a gente sinaliza isso através de atos falhos, por exemplo, né? Através da nossa própria fala. Muitas coisas são também expressas nos nossos sonhos, né? E a psicanálise lida com tudo isso. No caso, essas questões aí acontecem assim, involuntário, muitas das vezes. O inconsciente? Sim. Sim, o inconsciente ele se manifesta sempre. Por quê? O que acontece? O que está contido no inconsciente? O que está contido no inconsciente é todo conteúdo reprimido que o indivíduo reprimiu desde a sua tenridade. Então, aquilo que ele experienciou e que foi traumático, e acho que é um momento propício para falar o que é um trauma. O que é o trauma? O trauma trata-se de uma experiência vivenciada pelo indivíduo que ele não conseguiu lidar com aquilo, ele não conseguiu absorver, digerir. Né? A gente fala de integrar na psicanálise. Né? Ele não conseguiu refletir sobre aquilo. A exemplo disso, eu poderia usar a ideia de uma criança, por exemplo, um bebezinho de 2, 3 anos. Ela se sente sozinha, por exemplo, a mãe vai à cozinha
deixa ela por algum momento sozinha, a criança não consegue integrar a ideia de que a mãe está na cozinha e que logo vai voltar. Ela se sente abandonada. Então, para ela, naquele momento, a sensação é de abandono. Ela foi abandonada. Só que para conviver com isso, à medida que nós vamos crescendo, essa experiência traumática foi empurrada para o inconsciente. Então, ela fica lá guardada, só que é um assunto complexo, a gente precisaria de mais tempo para falar sobre isso, mas só uma pincelada, né? Esse elemento, esse trauma que ficou contido no inconsciente, vez por outra, e a tentativa do inconsciente de colocar isso para o consciente é constante, ele fica tentando empurrar essas lembranças, né, essa situação traumática para o nosso consciente. E alguém poderia perguntar, e por que, que a gente não tem acesso a isso? Porque o que a gente chama de ego, né, desenvolvido por Freud, existe uma barreira entre o inconsciente e o consciente que a gente chama de barreira da resistência egóica, que é exatamente uma barreira que impede com que a gente tenha acesso a essa situação traumática para que a gente consiga viver, porque seria difícil lidar com isso. É um conteúdo que é muito difícil de lidar para a criança naquele momento ali. Só que a gente cresce, mas aquele conteúdo ficou ali. E constantemente ele fica tentando empurrar esse conteúdo para o nosso consciente. E o que gera o adoecimento? É exatamente isso. É quando o conteúdo que foi guardado lá no inconsciente, ele consegue uma conciliação, digamos assim, entre o consciente e o inconsciente, de forma a manifestar os sintomas, que são as doenças. Né? Então seria a questão da depressão, a ansiedade, enfim. É um assunto que talvez a gente precisaria de mais tempo para... Mas foi só um parênteses para a gente falar aqui. Isso. Eu não sei se... Deu sim. Aí, maravilha. Porque é muito... O assunto é muito, muito profundo. A gente... Mas deu sim para entender tranquilamente. Porque no caso... Eu tentaria ser mais claro, assim, mais... Não, tá muito claro. Uma linguagem mais... Não, tá muito claro. Tá bem explicado. É maravilha. São poucos que explica assim bem. Aí no caso, na sua especialidade... Sim. Quando chega alguém com um trauma assim, ela chega relatando ou você, na conversa, você consegue extrair? Geralmente, quando se trata do sete analítico e o paciente nos procura, ele nos procura por alguma queixa, né? Ou ele está se sentindo ansioso demais, ou ele está se sentindo depressivo, né? Ele vai chegar com alguma queixa. Só que dentro do campo psicanalítico, né, na psicanálise, nós não vamos nos limitar à questão da queixa apenas dele, mas essa queixa que ele está trazendo apenas é um sinal, é um gatilho de algo que ficou reprimido lá no inconsciente dele, que talvez ele está trazendo há muito tempo, né, desde a infância. E está sendo prejudicado agora, né? Exatamente. Exatamente. Mas, rapaz, tem situações que o cara já adulto, já numa situação. Sim, sim. E vem arrastando esses anos todinho. Sim. Vixe, meu Deus. É porque, na verdade, irmão Luan, o ser humano ele precisa de alguma forma reprimir, porque seria impossível a gente viver em sociedade, né? O que a gente reprime? O que tem reprimido lá? A gente vai ter impulsos violentos, desejos sexuais, né? Emoções muito fortes como essa que eu acabei de citar, da questão da criança, a sensação de abandono, tudo isso está contido lá, está guardado lá no inconsciente. E seria impossível a gente viver em sociedade se a gente realizasse tudo isso. Por exemplo, a questão dos desejos sexuais. Se todo ser humano fizesse aquilo que deseja fazer, seria impossível viver em sociedade. Né? Então, a gente reprime isso, né, através o que a gente vai chamar do superego, né, que ele é formado desde a questão da relação com os pais, a relação com a escola, por exemplo, que vão formando esse chamado superego, ou seja, são os limites que o ser humano pode ir. E isso vai sendo fixado na mente humana. Entendi. É muito bom esse assunto. Agora, cada vez mais, cada um profissional que vem aqui, ele traz algo, mesmo uma na coisa vai linguagem, complementando a outra, mas né? é um complemento, né? É uma Muito continuação, na verdade. Que bom. Agora, eu queria, isso é uma pergunta minha, espero que não seja, eu estou dentro do tema, mas assim, nem todo trauma ele é negativo, né? Não. Por exemplo,
existe experiência lá de trás, a pessoa já sendo mais de idade, e ela traz experiência que não é negativo para a vida dela. Por exemplo, está no inconsciente. Mas às vezes eu conversando com meu pai disse que lembra de coisa de quando ele tinha 3 anos de idade. Perfeito, perfeito. E a às colocação. vezes já se esqueceu de algo que aconteceu há 10 anos, né? Mas é algo que foi assim, um acontecimento positivo que ele tem orgulho em contar. Então isso também no inconsciente a gente consegue armazenar algo que é positivo, não é isso? Muito boa colocação e eu espero conseguir explanar isso. Muito interessante essa sua colocação. De fato, nem toda situação traumática ela nos provocará danos, né? Em termos da saúde mental. Como assim? Então, qual é a preocupação, então, por exemplo, de um indivíduo procurar ajuda profissional? Quando esses traumas afetam a saúde dele. Quando esses traumas começam a afetar, por exemplo, a questão da relação social que ele tem, a relação com a sua família. Porque, por exemplo, a gente pode pegar todo mundo aqui, vai ter uma experiência, de que talvez quando criança, né? Quem nunca tomou uma repreensão severa do Sim, pai, né? sim. Ou sofreu um medo muito grande de alguma Uhum. coisa, né? Enfim, e tudo isso são situações traumáticas. Tudo isso está fixado lá no inconsciente. Agora, como como eu ah, como eu lidei com isso, né? Como eu vivenciei isso? Se aquilo foi muito forte, ficou fixado, gerou algum tipo de incômodo, né? Que vai ser manifesto na minha vida através de sintomas, né? Então, talvez para, por exemplo, o irmão Paulo, eh, uma experiência semelhante à que eu vivi não foi tão traumática. Não, assim, não foi um trauma que provocou sintomas nele, né? E talvez para mim foi. Por exemplo, a relação com o pai, né? Uma relação mais firme, digamos assim, né? É por isso que às vezes tem questão de irmãos, né? Sim, E sim. às vezes a forma do pai tratar um, aí o outro fica meio que traumatizado e não enxerga o pai do mesmo jeito que o A outro. ausência paterna, É isso? exatamente. E os Exatamente. dois cresceu junto, o pai presente para os dois, mas ambos têm visões diferentes do pai, Isso. não é isso? Né? Entra nessa É questão? exatamente isso. Exatamente É isso. bom, é isso aí. Perfeito. Aí no caso, qual, é, diga algumas técnicas usadas para pelos terapeutas para Sim, lidar com essas questões. Que perfeito. tipo de técnicas o senhor Perfeito. pode relatar para a gente? A gente sabe que dentro dessa área de saúde mental existirão diversas abordagens, né, terapêuticas, mas dentro da psicanálise, a gente utiliza alguns métodos, algumas técnicas que são muito eficazes, pelo menos dentro da área da psicanálise a gente tem como falar isso de forma precisa, né? O psicanalista, ele oferece um ambiente confortável, um ambiente confiável, um ambiente completamente sem censura. Acho que é pertinente a gente falar sobre isso também, que Sim, dentro sim. da terapia, o paciente ele precisa se sentir confortável e confiável, ou melhor, ele precisa confiar o suficientemente no psicanalista para poder expor de fato tudo aquilo que está no seu inconsciente, né? E ele não vai trazer isso de forma consciente, ele vai trazer isso de forma sutil. Ao longo da terapia que a gente vai interpretando esses sinais do inconsciente e trazendo luz à consciência do paciente. Então a gente utiliza uma atenção mais que não só se atenta para o conteúdo que o paciente está trazendo, mas também naquilo que ele não está dizendo, né? A gente se atenta tanto para situações e falas que o paciente traz que são interessantes no ponto de vista dele, como o almoço que ele fez, né? São sutilezas que a gente precisa prestar atenção, e essa técnica a gente chama de atenção flutuante, que é exatamente isso. O psicanalista ele tem uma atenção que não somente se fixa naquilo que o paciente está falando, mas nos detalhes, naquilo que é mais sutil, ele está prestando atenção, porque é através dessa atenção que ele consegue extrair o conteúdo do inconsciente, né? A gente utiliza também uma outra técnica chamada de associação livre,
que é fazer com que o paciente fale livremente, sem nenhum tipo de censura, né? Uma das coisas que a gente prioriza na psicanálise, no set analítico, é passar para o paciente isso, que ele precisa falar de forma livre, ele precisa falar aquilo que lhe vem à mente. Porque se você fizer esse exercício agora, onde vocês estão, e eu fazer qualquer tipo de pergunta para vocês, na mente de vocês vão passar diversos pensamentos e vocês vão selecionar um desses pensamentos, uma dessas ideias e falar. E é exatamente isso que não pode acontecer no set analítico. Você tem que realmente falar tudo que lhe vem à mente. Porque a partir do momento que você fala tudo que vem à mente, se tornará mais livre o acesso para o seu inconsciente, porque o seu inconsciente está falando constantemente ali. Ele codifica, eu poderia utilizar a expressão, ele se disfarça na sua fala para conseguir manifestar aquilo que está contido lá. E quando você fala livremente, você deixa mais livre o acesso, né? Digamos que você desse uma diminuída, né? Tirasse um pouquinho da força dessa resistência egóica. Então, consegue um acesso mais fácil para o inconsciente. Não sei se respondeu. Irmão Paulo, então eu queria andar só com pessoas assim, especialistas igual ele, porque se eu botar tudo pra fora que eu penso, o pessoal já fica chateado comigo. Eu acho que não tava mais com o senhor, não. Se eu quisesse. Exatamente. No set analítico, você tem que falar tudo que lhe vem à mente. Exatamente isso. Por isso que não é tão simples assim. Não é um processo fácil, né? Muitas pessoas às vezes evitam e resistem fazer análise por isso, porque não é um processo fácil de realmente falar aquilo que está dentro. Mas só assim, só falando aquilo que está dentro dos seus pensamentos, só expondo os seus pensamentos de forma livre, é que você de fato vai se libertar dessas queixas, né? Porque você tomará conhecimento, se apropriará daquilo que estava contido no seu inconsciente. Não é para todo mundo não, viu? Porque inicialmente a pessoa fica com vergonha. Tem que... Isso é um processo, né? A gente chama de resistência isso. O paciente fica resistente na análise e é só com algumas sessões de terapia, até o momento que começa a ver o que a gente chama de transferência, é que o paciente começa a passar para o analista aqueles, aqueles conteúdos que estavam contidos no seu inconsciente, estavam reprimidos, é uma expressão que também se usa, que é recalque, que é a mesma coisa de repressão, que estavam contidos lá, que ele consegue passar através desse momento que ele está fazendo o que a gente chama de transferência, né? Que ele passa para o analista aqueles sentimentos que estavam contidos, aqueles conteúdos que estavam contidos lá, que talvez fosse uma relação com o pai, por exemplo, né? Ele teve uma relação muito conturbada com o pai. Ele tem muita ira na infância, ele tinha muita ira do pai, né? Naquele período da infância, não que ele tem agora, né? Mas isso ficou contido lá, essa lembrança ficou contida, e isso gera sintomas, né? Então, dentro do processo analítico, o paciente começa a transferir para o analista, o psicanalista, esse sentimento. É a partir desse momento que ele começa a ter melhora, né? Através desse processo terapêutico que é a transferência. Na hora que o especialista fala, graças a Deus já chegamos aí nessa... Porque às vezes demora. Às vezes demora. Até o paciente pegar confiança, sim. O cara tem que ir mesmo ali. Você que está aí do outro lado, nos escutando e também pelo YouTube, a gente vê que é um trabalho excepcional, né, do psicanálise, cuidar das pessoas. E, na verdade, às vezes até com experiência própria, hoje nós vivemos uma sociedade a qual as pessoas elas se negligenciam a procurar um tratamento pessoal, né? É mais fácil ignorar do que dizer não, eu preciso. É verdade. O povo vai logo atrás de remédio. Porque é mais fácil, né? E eu digo sempre que o remédio mata mais do que doença. Porque quanto mais você toma remédio, mais você vai afetando outras áreas colaterais. Exatamente. Então, assim, realmente dizem que cada medicação tem pelo menos aí 5 efeitos colaterais, né? Justamente. Quanto mais evitá-los, mais nós podemos viver melhor, se caso puder. Então, às vezes, tem pessoas que a gente vê, até mesmo sem ser especialistas no caso, e a gente vê pessoas, membros da nossa família, que às vezes, olha, fulano precisa de um tratamento. Mas se você for falar, você é capaz de, né,
de ser ignorado, isso com muita facilidade. Eu falo isso com experiência própria, talvez seja muito produtivo para as pessoas que estão escutando, e chegou um dado momento que eu dizia assim, Dioclésio, pelo que eu já passei, eu acho que isso é a fala de muitas pessoas, pela pressão psicológica que eu já passei, casos da vida, eu acredito que eu nunca vou pegar uma depressão, porque se eu tivesse de pegar uma depressão, eu já estava com ela. E eu me sentia um super-herói. E chegou o momento que uma coisa tão pequena, eu me senti, sabe, inválido. Então, eu corri logo, eu digo, não, eu não vou deixar morrer na tua, como dizem as pessoas. Mas eu vou precisar ir embora. E aí, quando eu cheguei em frente à psicóloga, né, eu já mais para baixo do que para cima, traumatizado, né? E quando eu cheguei lá, eu fiquei pensando que ela ia falar algo para mim. E foi muito pelo contrário. Ela disse, eu preciso ouvir você. O que você tem para me dizer? Eu digo, você vai usar eu contra eu mesmo, né? Provavelmente ela utiliza a abordagem psicanalítica, né? E logo eu comecei a pensar de forma, sabe, para mim foi muito desastrosa aquele momento, porque além de eu estar para baixo, eu teria que falar da minha vida para ela. Mas como é que ela ia tratar de mim se ela não soubesse? Ela tava com uma varinha assim para descobrir. Tem que saber, você tem que falar. Ó. Então, assim, para as pessoas que precisam, tem que se submeter a esse momento para que a gente possa ter dias melhores no dia de amanhã. E a maioria das pessoas hoje que estão deprimidas, a maioria das pessoas hoje que estão recuadas da sociedade, eu acho que é por uma falta de sensibilidade de saber que precisa de um tratamento feito esse e que tem que enfrentar. Então, pessoas que já foram, superaram essa barreira e tiveram um tratamento feito esse, hoje são pessoas totalmente recuperadas. Né? E eu consegui, graças ao meu bom Deus, que eu tive esse sentimento, e eu consegui me libertar de algo que pudesse trazer cada vez mais um prejuízo para a minha pessoa. Só um parênteses nessa sua fala, Fica à vontade. Paulo, que eu achei interessante sua colocação, que você disse que já experienciou tantas coisas, né, e que se acha que se talvez tivesse que passar por depressão, né, você já teria passado, mas com uma coisa tão pequena, você vivenciou esse momento depressivo, né? E dentro da teoria psicanalítica é exatamente isso que acontece. A psicanálise não explica o trauma atual como propriamente dito seja o causador daqueles sintomas, mas o trauma atual apenas é um gatilho de uma memória que ficou reprimida lá no passado. Talvez aquilo que você experienciou que foi simples, ele te trouxe, aí a questão do inconsciente, ele se fixou em uma memória que estava lá contida no passado e trouxe isso para o consciente através dos sintomas que você estava sentindo. Desse jeito. Né? Porque esse conteúdo que estava lá na memória no passado, ele não podia ser transpassado para o consciente de forma clara. Então, de que forma ele consegue fazer? Ele faz como se fosse um acordo com o consciente. Ele permite experienciar isso através do sintoma. E o consciente permite. Então, você sente aquele sintoma, não sabe por quê. Mas é consequência daquilo que ficou contido lá nas suas memórias no passado, lá no que a gente chama de conteúdo reprimido. Né? Então, o que aconteceu atualmente foi só um gatilho do que realmente tinha acontecido ou da memória que estava contida lá no passado. Dentro da teoria psicanalítica a gente acredita dessa forma. Ganhou a consulta, irmão Paulo. Muito bom. Ao vivo. Só ajuda. Muito bom, viu? E você sabia que muitas das vezes, meu diretor, e você que está nos escutando, muitas das vezes as pessoas que nos rodeiam, elas ajudam muito de forma indireta. Porque o que mais me incomodava era as pessoas olhar para mim e mostrar para mim uma característica que não era minha, mas eu estava vivenciando aquilo. Né? E é perigoso quando a pessoa está em um momento não tão bom e ela torna normal aquilo que é anormal. Né? Por exemplo, a pessoa se exclui da sociedade e aí vive mais trancado dentro de um quarto, algo parecido. Sim. E as pessoas vão dizer a ela e ela diz, não, isso é normal, eu quero viver assim. Então, isso é muito perigoso, porque cada vez mais as pessoas vão avançando em um quadro negativo para a sua vida. Onde você teria que levantar das cinzas e dizer, não, eu preciso de volta à característica que eu tinha, que era a alegria de viver, viver sã mentalmente,
e os profissionais vão ajudar. Então, isso é muito importante. O município disponibiliza disso, Eu não sei, meu diretor? aqui eu não sei, vamos procurar A saber. sua esposa, ela é bem tratada, e existe um posto de saúde aí, um PSF, que ela vai lá e ela consegue tudo rápido. Existe PCF Glória, do Ela me Glória. surpreende. Eu vou morar ali Consegue, por Fábio. perto para Ele eu é um ver isso pouco aí. cético com as coisas da política, mas tudo Eu não bem. acredito. eu Ele não acredita muito não que tem no município não, mas eu vou descobrir e passo pro senhor. Se não tiver, ele também vai falar que não tem. Pronto. Essa pergunta, essa que o senhor falou aí já entra numa pergunta que, no caso, como é que os membros da família podem colaborar Perfeito, em perfeito. ajudar essa pessoa que Excelente pergunta. Uma para boa. superar os traumas, né, do passado? Exatamente. Primeiramente, eu diria que o que a família precisa fazer é se conscientizar da necessidade da busca pela ajuda. Pegando apenas um gancho nessa fala do irmão Paulo e essa sua pergunta feita, é que ele percebeu, né, que tinha algo errado e ele disse, não, eu quero voltar ao meu estado normal, eu quero estar bem. Só esse processo de se conscientizar da necessidade da busca pela ajuda já é um passo muito grande, né? Já é uma consciência de que tem algo errado, porque muitas pessoas lidam com isso a vida inteira e não buscam ajuda porque não se conscientizam disso, não se conscientizam que precisam de ajuda. Então isso é um passo muito grande. Agora voltando à sua pergunta, o que a família precisa fazer? Primeiramente, é se conscientizar da necessidade da busca de uma ajuda de um profissional terapeuta, oferecer dentro dessa mutualidade familiar o que a gente chama de empatia, né? Oferecer um ambiente confortável para que os membros da família consigam expor isso de alguma forma. É óbvio que com o auxílio do terapeuta isso vai ajudar e o processo vai ser bem mais rápido. Mas só o apoio da família, olhar para o membro e dizer assim, vamos meu filho, vamos fulano de tal, vamos buscar ajuda, vamos buscar uma opinião profissional, né? Só de você fazer isso, você está oferecendo um ambiente adequado para que a família consiga superar os traumas. Porque qual o sentido disso? Geralmente, o que acontece é que, principalmente nessa questão cultural, né? Existe às vezes um membro da família que é muito resistente a essa questão da busca pela ajuda, né? Diz, não, isso não precisa não. Isso é coisa, a gente usa termos pejorativos para se referir a isso, né? Ah, isso é aquilo, aquilo outro, não precisa não. A gente vai seguindo assim a vida. Só que o que acontece? Cada ser humano é distinto um do outro, né? Aquilo que afeta você psiquicamente, né? E afeta o seu estado emocional, a sua saúde mental, talvez não seja a mesma coisa que afete a mim. Então, é preciso haver essa distinção. A família tem que oferecer esse espaço para que o outro, que tem as suas fragilidades, né, que tenha os seus traumas, ele consiga expor isso, para que seja resolvido. Porque só é resolvido, irmão Luan e irmão Paulo, quando isso é trazido à tona. Quando sai do campo do inconsciente e é trazido para o consciente. Eu peguei o exemplo lá no início, falando daquela criança que se sentia abandonada, por exemplo, quando a mãe ia à cozinha, aquele momento ali para a criancinha de 2 anos, aquilo é traumático. Mas isso veio refletir lá na fase adulta dela, por exemplo, manifestando algum tipo de sintoma, né? Ela é alguém que tem algum tipo de fobia, tem aquele receio de ficar sozinha, ou mesmo é uma pessoa que cobra muito nos seus relacionamentos, né? Quando ela tem o seu namoro ali, ela sempre sobrecarrega o outro demais, e quando o outro se distancia um pouco, ela já se sente abandonada. É possível que seja reflexo disso. Agora, o que acontece? Quando isso é trazido à tona, quando isso no processo terapêutico é trazido à tona e ela se conscientiza disso, qual é a consciência que ela vai ter? Que realmente minha mãe me abandonou naquele momento ali. Na fase em que eu estava, realmente era abandono que eu sentia. E ela precisa se apropriar disso, ressignificar isso, dar um novo significado a isso e integrar. Isso vai fazer parte agora do meu consciente. Eu sei disso, agora eu tenho domínio. E, consequentemente, o sintoma vai embora. Entendi. Entende? Isso que o senhor falou aí, quando eu vim de Maceió, eu era porteiro lá. E Sim. tinha uma família que, o senhor falando nessa questão de trauma e tudo, Perfeito. era uma senhora que tinha 3 filhos, mas já adultos, sabe? E os 3 só viviam em terapia,
psicanálise e tal. E depois de um tempo ele descobriu que houve um assalto na fazenda dele lá e tudo. E mataram o pai dele na frente deles. E cada um começou a reagir de uma forma diferente. E aí, eu era porteiro na época e não parava empregada lá. Não parava. Passava um tempo, saía, passava um tempo, saía, então nada estava acontecendo. E saíram de lá, porque só viviam em terapia, tal, tal. Era muito difícil lidar com eles. Sim. E depois de 2 anos, a mãe lutando, trabalhando, tal, faleceu. E 2 deles ficou internado. A coisa foi tão forte, o trauma deles foi tão forte que a família disse que fez de tudo, mas teve que fazer isso. A mãe faleceu. Disse que não aguentava mais. Foi uma pressão, foi uma coisa muito, muito chocante no prédio na época, porque até os moradores queriam ajudar. Sim. Só que um reagia e ficava trancado. O outro era muito violento dentro de casa e ficava gritando pelo pai. Sim. Porque disse que foi uma morte muito feia na frente deles. Eu imagino. Aí, na questão que você falou, a questão do trauma, a mãe sofreu de uma forma absurda e faleceu. E quando eu vim para cá, eu saí do emprego, 2 deles já estavam internados. Meu Deus. A família disse que não ia cuidar, que não ia cuidar. Aí pense na luta que foi. Eu imagino. Vender os bens, tudo para poder investir, para tratar eles psicologicamente, mas não teve solução. E Foi uma coisa você absurda. percebe que, embora eles sejam os, digamos assim, os pivôs da causa do problema, né? Uhum. Todos foram afetados com Foram, essa situação, né? Então é a questão realmente da necessidade de uma ajuda do ponto de vista familiar mesmo, né? A ponto de até no meus plantão chegar a ambulância Sim. e levar um deles várias vezes, Olha só. porque estava de forma muito agressiva dentro de casa e gritando pelo pai. E foi uma coisa absurda. Muito, Então é uma necessidade muito grande de um se tratar. acompanhamento, né? Assim, abrindo apenas esses parênteses mais uma vez, irmão Luan, o processo terapêutico dentro da psicanálise é um processo lento, né? Porque às vezes as pessoas estão no processo terapêutico ali, elas meio que vão ficando resistentes, né? Porque estão se aproximando do real problema e abandonam o tratamento. Por quê? Porque é difícil lidar com essa verdade, né? E o que acontece muitas vezes é isso. Prefere abandonar o tratamento e ter que lidar com aquela verdade que é grotesca, digamos assim, né? É isso aí, irmão Paulo. Temos 5 minutos, irmão Paulo. O tempo voou, porque o assunto, quando é dessa maneira, o tempo voa. Passa de uma maneira que realmente nem percebi. a gente nem percebe, a gente não percebe não. Mas, irmão Paulo, fica à vontade aí. Eu quero fazer uma pergunta aqui que eu acredito que é de grande relevância, né, para que a gente possa ter mais essa observação. É muito importante quando nós temos essa percepção de uma autoavaliação na nossa vida pessoal. Coisas que alteram, que a gente precisa tratar para não evoluir. Sim. Não é isso? Como a psicanálise pode ajudar na identificação de padrões disfuncionais em famílias traumatizadas? Excelente pergunta. Bom, primeiramente, a psicanálise ela ajuda a partir do momento que ela começa a avaliar esse conteúdo do inconsciente, buscando as raízes desse trauma, né? O problema não é o trauma em si, né? Porque quando a gente está falando de trauma aqui, como já expliquei no início, são experiências que o indivíduo vivenciou e que não conseguiu absorver isso, não conseguiu refletir isso, seja a fase qual ele estivesse. Quando geralmente acontece algo na fase adulta e desencadeia o processo que a gente chama lá do adoecimento, né, os sintomas se manifestam, geralmente estão relacionados com os traumas do passado, né, os traumas lá da infância. Então, de que forma a psicanálise pode ajudar isso? Ela vai analisar esses traumas relacionados ao presente, tentando absorver esses fragmentos do inconsciente até que se chegue ao ponto inicial do verdadeiro trauma, né? De que o que desencadeia todo esse processo de sintomas que o indivíduo sente hoje na fase adulta. Então, eu diria que a psicanálise só
o indivíduo passando por sessões terapêuticas, né, dentro do set analítico, ele já vai sentir melhora muito grande, né? O simples ato de falar já é uma ajuda muito grande, né? Sim, Embora que a gente sabe que no set analítico não se trata apenas de uma conversa, né? Não é como uma conversa de bar ou com um cafezinho que a gente está tomando com um amigo. É uma conversa que ela não é direcionada pelo psicanalista, sempre é o paciente que está trazendo a pauta, mas ele fala de maneira diferente. Ele fala de forma livre. Ele não fala mais com tabus, né? Embora sempre vai ter a manifestação do ego ali querendo protegê-lo das verdades do inconsciente. Então sempre ainda é por isso que é lento. E o psicanalista sempre estará ali analisando o conteúdo trazido na fala para que se chegue ao real problema. Tá? O que é mais fácil de ser tratado? É um trauma de infância ou de criança ou um trauma conseguido depois de adulto? Por exemplo, eu conheci uma pessoa que ela sofreu um capotamento de um veículo Sim, e ela ficou com medo de andar em todos os carros achando que ia acontecer a mesma forma. E isso sim. custou para ser tratado. E foi. De fato. Dentro da abordagem psicanalítica, eu diria que esse que a gente chama de trauma, situação traumática presente, apenas foi um gatilho. Se houve adoecimento, se realmente essa pessoa ficou adoecida, seja com um medo excessivo, seja com excessos na sua ansiedade ali, né? A gente sabe que a ansiedade, de forma sutil, a contra-gotas ali é normal. Todo ser humano precisa dessa ansiedade, mas quando ela se torna algo excessivo, é um adoecimento. Então, a gente diria que são gatilhos, né? São apenas gatilhos do real problema que está lá na infância, né? Memórias que estavam lá. Aí só um processo de terapia mesmo, né, numa sessão analítica para a gente descobrir, porque dentro da psicanálise, eu acredito que também dentro de outras abordagens, não existe um prego batido e ponta virada, né? Assim, é isso daqui, é isso daqui. Cada Não caso tem é um como. caso. Cada caso é um caso, né? Aquilo que para você pode ser algo, para outro indivíduo é outra coisa completamente diferente, né? Então, cada caso é um caso. Só dentro da análise que a gente pode dizer isso com precisão. Isso aí. Então, antes das nossas considerações, tem mais um para perguntar ao Pois senhor. não, pois não. No caso, em que medida as crenças e valores culturais podem influenciar a forma como as famílias lidam com os traumas? Perfeito, excelente pergunta. Eu diria que as tradições, né, a própria cultura, ela afeta muito no indivíduo na busca pela ajuda, né? Como acho que a gente já meio que abordou isso dentro dessa nossa fala, porque cada lar tem uma estrutura familiar diferente. Eu diria que cada família tem a sua microcultura ali, né? Tem como foram criados, né? O que são valores para aquela família, o que não são, aquilo que é valor para mim, talvez para outra família não seja, né? Então, isso acaba afetando, por exemplo, o exemplo que a gente utilizou, na busca pela ajuda, né? Se tem um na família, por exemplo, o pai é resistente a uma busca por ajuda, né? Diz, isso é, né? Eles usam termos pejorativos para se referir a isso, né? Não, isso não precisa, isso não é, né? A gente supera isso seguindo em frente, né? E às vezes dentro da família tem pessoas que estão altamente necessitadas de ajuda. E eu diria que essa questão cultural é muito pesada, né? Porque vou colocar assim dentro dessa nossa cultura nordestina, por exemplo, né? Vamos colocar assim, nós fomos criados assim dessa forma, que o homem não chora, né? Bruto. Exatamente, um termo mais bruto, que de certo modo sim fortaleceu muito a questão da figura masculina, mas em contrapartida meio que segregou, né? Outras formas de seres humanos, né? Digamos assim, porque embora sejamos homens temos a nossa sensibilidade e muitas vezes enfrentamos situações que precisamos de ajuda, que nem sempre o seguir em frente vai resolver o nosso problema. A gente precisa realmente parar, refletir, né,
e analisar a situação. Então, eu diria que a questão da cultura ela afeta muito na busca por ajuda, né? Eu diria que seja isso. Nós queremos, já são, a hora já está bem avançada, né? A gente não tem mais tempo para nada, né? Eu acho que já foi o quê? Já teve umas 5 vezes assim, não foi? A gente vai e mergulha num assunto, como eles esperam, o bicho. Pá, Realmente. a gente nem, Eu nem percebi também. nem sente. São, são 16 horas e 3 minutos e acredito que também nós ganhamos aqui, né, com esta palestra e também você que está aí do outro lado, você pelo YouTube e pelas ondas do rádio, você também pôde desfrutar desse momento a qual nós estamos em curso. E isso é muito importante porque a gente consegue, às vezes, interferir na vida de alguém aquilo que é produtivo, né? Um incentivo para que você possa ir, se necessário, procurar um profissional da área da saúde. Isso é muito importante. Nós esperamos ter ajudado você com esse momento Saúde em Dia, tá certo? Pelo seu programa Agreste Cristão. E eu digo uma coisa para você: aproveite todas essas dicas e aplique elas na sua vida vivida, no seio da sua família, porque aí você pode ter uma família amanhã mais bem embasada, né, mais bem firmada e com mais saúde, não é verdade? Procura um profissional, pelo amor de Perfeito. Deus. É porque o diretor nosso aqui, ele é direto, feito tiro de espingarda, eu digo A sempre. gente sempre enfatiza aqui, já veio um nutricionista, veio um monte de especialista. A gente sempre reforça, olha, não vai direto para a farmácia. Procura um especialista para te orientar, que é a melhor. Você vai, Perfeito, o orientação. remédio que é de um não serve para mim às vezes. É A pessoa verdade. indica e vai lá e mete as caras. Então procura um especialista. O YouTube hoje tem vídeo de todo mundo, de tudo que tem jeito. Mas nada melhor do que você procurar para alguém tratar o seu caso. Exatamente. Não são iguais todos, não é isso? Desse jeito. Perfeito. E também nós queremos agradecer a presença do nosso profissional aqui nos nossos estúdios e trazer essa enxurrada de informações para o nosso público, né? E você que esteve aí do outro lado, mesmo que não seja aqui da nossa cidade ou que seja, mas você pode sim desfrutar desse bom momento conosco aqui. E eu já quero, de antemão, Dioclésio, profissional na área de psicanálise, também dizer para você que o senhor surpreendeu a gente aqui, Poxa, né, com o seu conhecimento, sabe muito. começando daqui dos estudos, né, meu diretor? Imagine as pessoas que estão lá fora pelo YouTube, Exatamente. a quantas pessoas a gente não pode ajudar ao mesmo momento, né? Exatamente. Então eu quero parabenizar pelo seu profissionalismo, pelo seu trabalho. Eu queria que o senhor já começasse com os seus agradecimentos e divulgando também, novamente, aonde o senhor desenvolve sua atividade, tá certo? E deixa o povo aí. E eu queria fazer uma pergunta a qual eu nunca mais fiz. Ó, vem. O tratamento para uma pessoa que está precisando nessa área custa caro? Defina caro. Ele pega tudinho assim pra saber. É porque assim, às vezes a gente tá, as pessoas, elas estão passando por sintomas ou problemas feito esse, mas o trauma de dizer assim, não custa caro a gente ir procurar um profissional dessa área, eu não tenho condições. E prefere se trancar desse jeito do que procurar pela falta É, do. na especialidade sua, aqui em Cupira eu não sei se tem. Na questão pública, eu sei que tem psicólogo. Não tem não, não tem não. Agora, na questão infantil, eu sei que tem em Lagoa dos Gatos. Porque uma cliente minha, Celeste, ela é psicanalista e está Sim. voltada para infantil. Ela trabalha na escola lá, que é pelo próprio município. Olha, Agora, interessante. aqui eu não sei se tem. Por isso que ele faz a pergunta na questão para o pessoal sempre ficar direcionado. Porque ele diz, não, na Secretaria de Saúde tem. Não tem, que a gente não sabe. A gente sabe que tem psicólogo. Mas no caso, na sua especialidade, a gente não tem. Vou procurar saber e vamos passar aqui para o pessoal se realmente tem ou não. Perfeito, perfeito. Eu diria que, nos termos, a gente oferece algumas modalidades, digamos assim, no tratamento, né? A gente não só oferece o tratamento presencial, tem também a modalidade do tratamento das sessões terapêuticas de forma online, que aí, no caso, se torna Muito bom. um valor mais reduzido, sim.
É para dizer aqui? Não. Ah, tá. Não. Você para dizer o valor. O irmão Paulo bota o burro no estreito, Não, irmão Paulo. no geral, eu tô falando, né? Se custa caro, porque a Não, não é visão caro. Não é das caro. Eu pessoas é acredito que a definição de valores que a gente tem, né? Porque às vezes aquilo que a gente diz assim, isso é caro, né? Depende do que você entende a necessidade daquilo para sua vida. E eu diria que o tratamento psicanalítico para melhor vivência na saúde mental diz respeito a toda a sua vida, né? Se Sim, você não observar aquilo como algo de valor, literalmente você não vai melhorar. Então você precisa realmente entender que aquilo é para a sua saúde. E saúde, a gente diz que não tem preço, né? desse jeito. só é pôr na balança. Quando entrar em contato com o senhor, as pessoas, para saber, ele vai dizer aí as redes sociais, seu Sim, contato, tudo sim, isso. sim. Uhum. Se caso você achar caro, bota na ponta do lápis. Se um caixão, se você não se tratar, se é mais em conta. Porque tem que querer. Tem que querer, porque cada caso é um caso. Cada A caso gente é um tá aqui, caso, a gente verdade. ri, brinca e tal às vezes, mas o assunto é muito sério. Sim, A gente sim, tem que botar, tem que pesar o que realmente é importante e o que não é importante pra é gente se verdade, tratar. Se a gente só verdade. for levar assim, então continua ouvindo a programação da gente. Mas agora procura um especialista. Fica à vontade, meu irmão, suas considerações. Perfeito. Eu quero agradecer, né, tanto ao irmão Luan como ao irmão Paulo, pela oportunidade, esse espaço de estar podendo falar um pouco sobre a profissão do psicanalista e muito mais falando sobre as questões traumáticas que realmente afetam a vida das famílias, né, e me direcionar agora especificamente a você que está nos ouvindo agora e que tem vivenciado situações traumáticas como essa que nós aqui citamos. Procure a ajuda de um profissional, né? Não se esconda, não camufle isso para a sua família. Exponha isso, né? Se você é um jovem, um adolescente, e necessita dessa ajuda, exponha isso aos seus pais. Olha, eu quero fazer tratamento psicanalítico, eu quero realmente mudar, eu quero ter essa transformação. Porque só assim, de fato, você vai conseguir seguir em frente, né? São fatores que realmente limitam a nossa vida, são as questões da mente, né? Quando você não está bem do ponto de vista mental, né, digamos assim, né, você não está com o seu aparelho psíquico funcionando da forma correta, né, você não está bem emocionalmente, isso afeta não somente a sua vida no seu trabalho, mas a sua vida como um todo, o seu trabalho, os seus relacionamentos, a sua vida como um todo. Então, busque a ajuda de um profissional. Eu já posso Sim, dizer sim, pode, por Bom, favor. você pode nos contactar através do Instagram, né, o Deoclésio _Gonçalves.psi. Acho que é isso. É isso? Confirmado. Deoclésio _Gonçalves.psi. Na verdade é com Calves, né? O cedilha não pega lá na descrição. E nos contacte por ali, né? Aí você vai ser direcionado para o nosso WhatsApp e qualquer dúvida que tiver, né, em relação à terapia em si, será explicada de forma mais detalhada. Se você procura um atendimento presencial, nós estamos atendendo ali na Clínica Silva Cruz, não é isso? A Clínica Silva Cruz, ali na cidade de Lagoa dos Gatos. E agradeço a todos o espaço, agradeço a audiência por estar aqui até esse momento, né, desfrutando desse conteúdo. E no caso, essa especialidade dele, ele foi o primeiro, não foi, Paulo? Meu Foi. primeiro. Já veio aqui psicólogos, já veio a irmã Crimeri, que é psicopedagoga, tá? Perfeito. Mas no caso vai ficar registrado, como fica todos os nossos, o seu contato, tudo vai ficar no Agreste Cristão, na nossa rede, tudo, Ótimo. vai ficar tudo fixado. Quem tiver dúvida Perfeito. ou não quiser voltar o vídeo, vai estar fixado no Instagram, direcionado também ao senhor, a gente vai fazer os cortes, tudinho, vai estar sempre direcionando. Queremos agradecer muito o senhor ter aceitado estar Privilégio. conosco aqui. Eu creio que vai voltar outras vezes, porque é um assunto muito extenso, é muito bom. A gente não... Vixe, meu Deus, o irmão Paulo se tratou aqui um pouco também, né? Uma Opa, consulta. muito bom. Muito bom. Muito bom, esse Né? parecer. Então, Deus abençoe o senhor, sua esposa, Amém. Todos sua vocês. família, tá certo? E Deus Amém. cada vez mais venha abençoar o seu trabalho. E a você que está nos ouvindo, vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre os eventos na qual nós fizemos
no final de semana passado e os que vamos fazer, tá certo? Fica conectado, 2 minutinhos, nós estamos voltando. Cuidando da morada, o programa cristão que estava faltando. Agora não falta mais. Agreste Cristão. Você já sabe do que nós queremos falar, da marca da empresa Fascinados. É uma marca a qual a irmã Carla ela representa